Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Valdério Rodrigues e na aula de hoje eu trago para vocês o segundo simulado da OBMAP, tá? Um preparativozinho para quem vai fazer a OBMAP. Agora, se você já fez a OBMAP, deixe nos comentários aí como foi, como se saiu, está bem? Vamos à resolução do simulado. Questão 1. A figura mostra um quadrado dividido em 16 quadrinhos iguais. Tá aqui os 16 quadrinhos, ó. A área em preto corresponde a que fração da área do quadrado maior? Ele quer saber essa areazinha preta. Ele corresponde a que fração da área total do quadrado maior? Então, para a gente descobrir, basta a gente pegar essas áreas e montar. Ó, essa área aqui, ela é a metade de um quadradinho pequeno, não é isso? Se eu pegar essa área aqui e trazer ela para cá, eu vou montar um quadrado. Observe bem, eu vou apagar ela. Eu vou apagar ela aqui, ó. Ela é a metade de um quadradinho pequeno, então eu vou apagar ela. E vou colocar ela bem aí, embaixo, terminando esse quadrado. Se eu peguei ela e coloquei ela aqui, formou um quadrado preto, total, um quadradinho preto, totalmente. Se eu pegar esse e colocar ele aqui, forma outro. Se eu pegar esse lado e colocar ele aqui, forma outro. E se eu pegar esse e colocar ele aqui, forma outro. Então, resumindo, eu vou formar quantos quadradinhos pretos? Eu vou formar 4, certo? Vocês observarem isso. Então, vou fazer com mais um, para quem ainda não conseguiu entender melhor, tá? Então, vou tirar esse ladinho que está pintado nesse e colocar nesse, porque é o mesmo tamanho, tá? Então, tirei aqui, ó, e coloquei nesse outro. Aí formou o segundo. Se eu pegar esse e colocar aqui, forma o terceiro. E se eu pegar esse e colocar aqui, forma o quarto. Então, resumindo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Como é que eu escrevo essa fração? A área total. A área total é quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 é o total. Então, o total sempre, em uma fração, o total sempre fica embaixo. Não é isso que você aprendeu lá no 6º ano? Se o total fica embaixo, quem vai ficar em cima é a área em preto. A área em preto são quantos quadradinhos? São 4. Então, nós temos a fração 4 sobre 16 avos. Tem alternativa com 4 sobre 16 avos? Não tem. Então, quer dizer que nós temos que simplificar ela. Simplificar ela por quanto? Você escolhe. Você pode simplificar direto pelo 4, tá? Ou começando por 2, que os dois números são pares. Então, vamos fazer por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. Eu posso fazer de novo por 2? Posso. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 8 dividido por 2 dá 4. Então, a nossa solução é 1/4. Em qual alternativa que nós temos 1/4 como solução? Na alternativa C. Então, essa é a resposta correta da nossa primeira questão, tá? Esse é um modelo de questão que quase todas as provas da OBMAP cobram essas áreas pintadas, tá? Vamos lá, segunda questão. Segunda questão do nosso simulado 2 traz o seguinte. A área da figura azul é igual à soma das áreas de quantos quadradinhos do quadriculado total? Pode observar que, como ele quer o total de quadradinhos pintados de azul, podemos contar os que são completamente pintados. Então, nós temos quanto completamente pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 que são totalmente
pintado de azul, tá? Totalmente pintado. Agora, nós podemos ver que esse aqui, tá faltando só esse cantinho aqui. E se você observar, vou dar aqui um zoom, tá? Se você observar, eu posso pegar esse pedacinho aqui e colocar aqui. Quando eu pegar esse pedacinho aqui, tirar ele daqui e colocar aqui, forma um quadrado completo. Ele forma esse quadrado completo, tá? Então esse aqui deixa de existir, eu coloco aqui. Aí aqui dá 1. Entenderam? Se eu pegar esse pedacinho aqui e colocar aqui, ó, completa esse outro quadrado, forma 2. Então, esse pedaço eu coloco aqui e esse aqui eu coloco aqui, tá ok? Formei 2. Se eu fizer isso com esses outros dois aqui, ó, tá faltando só esse pedacinho aqui. Se você observar, esse mesmo pedaço aqui. Se eu pegar e colocar ele aqui, forma um aqui. E se eu pegar esse aqui e colocar ele aqui, forma outro. Então, resumindo, nós temos 1, 2, 3, 4. A mesma coisa acontece com esses dois, tá? Então, faz 5, 6. Mesma coisa acontece aqui, 7, 8. Então, nós temos mais 8. Resumindo, nós já usamos esse aqui, esse aqui e esse aqui. Faltou esses pedacinhos aqui, ó. Vou colocar aqui de outra cor, para ficar melhor para você observar. Ficou faltando essa banda, essa e essa. Se vocês observarem, todos eles são a metade. Então, se eu pego essa e junto com essa, forma 1. Se eu pegar esse e juntar com esse, forma 2. Então, nós vamos ter mais 2 quadradinhos totalmente pintados. Resumindo, nós vamos ter um total de quantos quadradinhos totalmente pintados? Basta somar aqui, ó. 12 mais 8 com mais 2. Eu posso pegar logo esse 8 e somar com esse 2, que dá 10. E 10 mais 12 dá 22. Então, nós vamos ter 22 quadradinhos totalmente pintados de azul. Tá ok? Qual a alternativa que traz essa solução? A alternativa B. Agora, nós vamos para a nossa terceira questão do nosso simulado. Na terceira questão, que também é uma questão que cai muito na UBMAP, são questões envolvendo as 4 operações, tá? Vamos lá. Joãozinho escreveu os números 1, 2 e 3 como resultados de operações envolvendo exatamente 4 algarismos 4. Tá aqui eles, o número 1 envolveu as 4. 1, 2, 3, 4. Envolvendo 4 algarismos 4. Como na figura. Ele continua até o número 8, como nas alternativas abaixo. Mas cometeu um erro. Em qual das alternativas ele errou? Ele quer saber em qual dessas alternativas ele errou. Quer dizer que o resultado não dá esse resultado que está desse lado. Então vamos lá. Nós podemos observar de um por um. Tá? Então, nós nem precisamos observar esses exemplos, porque ele quer saber em qual dessas alternativas ele errou. Então vamos direto para a solução. 4 é igual a 4 mais 4 menos 4 entre parênteses vezes 4. Nesse tipo de questão que envolve operações e parênteses, o que a gente resolve primeiro? O primeiro que a gente resolve nesse tipo são os parênteses. Para ser mais rápido, não vou colocar os nomes, não. Eu só vou colocar os parênteses. A gente resolve primeiro os parênteses. Segundo, quem a gente resolve, depois que resolver os parênteses, a gente resolve quem? Resolve as divisões ou multiplicações, a ordem que vinha primeiro, tá? Se primeiro vinha a divisão, a gente resolve primeiro a divisão. Se for a multiplicação, primeiro a multiplicação. E por último, a gente resolve as adições e subtrações. Aqui não precisa seguir a ordem, tá? O que você quiser resolver primeiro. Então, são essas regrinhas que você tem que observar nesse tipo de questão, tá? Então, vamos lá. Resolvendo primeiro o parênteses aqui na letra A. 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. Então, na letra A, a gente vai ter 4 mais 0 vezes 4. Então, vai ficar 4 mais
0 vezes 4. Quando você observar, aqui nós temos uma multiplicação, que logo após o parênteses a gente tem que resolver as multiplicações ou divisões. Quando eu multiplicar 4 vezes 0, vai dar 0. Certo? 4 vezes 0 vai dar 0. Então vai ficar 4 mais 0. 4 mais 0 é igual a 4. Então a alternativa A está correta. Ele quer saber qual a alternativa que está incorreta, que o Joãozinho errou. Então vamos para a alternativa B. Nós temos um parênteses. Dentro do parênteses nós temos o que? Eu vou fazer aqui desse lado, tá? Alternativa B. Dentro do parênteses nós temos 4 vezes 4 mais 4 dividido por 4. Se você observar, dentro do parênteses tem uma multiplicação e uma soma. O que a gente resolve primeiro? Resolve primeiro a multiplicação, não é isso? 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 4. Ainda não eliminou o parênteses, tá? Porque eu ainda tenho uma soma para fazer dentro do parênteses. 16 mais 4 vai dar 20. Agora nós vamos eliminar o parênteses, que resolvemos a adição. Então fica 20 dividido por 4. Quando eu dividir 20 por 4, quem multiplica o 4 que dá 20, professor? Quem multiplica o 4 que dá 20 é o número 5. Então o resultado dessa divisão é o 5. Está correto? Está. Alternativa C. Esse resultado aqui tem que dar 6, não é isso? Então vamos para a alternativa C. Vou apagar aqui para fazer a C, tá? Na alternativa C nós temos que 4 mais 4 dividido por 4 mais 4 isso tudo é a alternativa C. Isso tudo tem que dar quanto? Tem que dar 6. Vamos ver se isso vai dar 6. Tem uma soma, uma divisão e uma adição. O que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro as divisões, né? Porque não tem parênteses entre as somas. Então vamos resolver primeiro as divisões. Então repete o primeiro aqui, ó. Resolvendo a divisão, 4 dividido por 4. Todo número dividido para ele mesmo, o resultado é sempre 1. Então vai ficar 4 mais 1. Aí repete o restante, que é 4. Tá? Agora eu somo isso aqui. 4 mais 1 é 5. E com mais 1 dá 9. E 9 é diferente de 6. Então a alternativa que ele errou foi a alternativa C. Agora nós vamos resolver a questão de número 4 no nosso simulado. A questão de número 4 diz o seguinte. A professora Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. Somente 5, tá? A nota de um deles foi 8. E a média das notas dos outros 4 alunos foi 7. Qual foi a média das notas desses 5 alunos? Ó, nesse tipo de questão é bom você acrescentar logo a nota para cada um. Vamos supor que esse lourinho aqui foi o que tirou nota 8. E a média desses 4 alunos aqui, a média deles foi 7, quer dizer que cada um tirou 7, tá? Então fica 7 para esse, 7 para esse, 7 para esse, 7 para esse. Média 7 quer dizer que cada um tirou 7. Aí você pega esses 7 aqui, ó. Como são 4 que tirou 7, você pode multiplicar 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá um total de quanto? 28. E aí você tem um total de pontos, juntando com esse aqui que tirou 8 pontos, vamos ter 28 pontos, que é os outros 4. Mais 8, que é esse que tirou 8. 28 mais 8 dá um total de 36. Aí a questão quer saber qual foi a média das notas desses 5 alunos. A média dos 5 é a soma total das notas dividido por 5, tá? Para nós ver qual seria a média de cada um deles. Como aqui já tem média 7, claro que a média não vai ficar 7, porque esse tirou mais do que 7, tá? Então vai aumentar um pouquinho. Então, vamos pegar o total que nós temos, que é 36, e dividir por total de alunos, que é 5. 36 dividido por 5, quem multiplica o 5 que dá mais próximo de 36 é o... Lá na tabuada do 7, quando você chegar em 5 vezes... Na tabuada do 5, quando você chegar em 5 vezes 7, você vai encontrar 35, tá? Então, o mais próximo de 36 vai ser o 35. Quem multiplicou?
o 7. Então, 7 vezes 5 é 35. Para chegar em 36, falta quanto? Falta 1. Como não tem nenhum número para baixar após o 36, como não tem nenhum número, para mim acrescentar um zero aqui, eu tenho que colocar o que aqui? Uma vírgula. Então, acrescento na vírgula, acrescento um zero. Ficou 10 dividido por 5. Quem multiplicou 5 que dá 10? Lá na tabuada do 5, quando você chegar em 2 vezes 5, você vai encontrar 10. Então, quem multiplica o 5 que dá 10? O 2. Logo, 2 vezes 5 é 10. Para 10 falta quanto? Falta nada, 0. Então, a nossa nota média dos 5 agora vai ser quanto? Vai ser 7,2. Alternativa, letra A. Se você está com dúvida se realmente é essa nota, você pode pegar a quantidade de aluno. São quantos alunos? São 5. E multiplicar a nossa média que nós encontramos. Nós encontramos quanto? 7,5. Ou 7,2. Quando eu multiplicar, eu tenho que encontrar quanto? O total de pontos, que é 36. Então, vamos lá. 7,2 vezes 5. Será que vai dar 36? 5 vezes 2 é 10. Coloca o 0, vai 1. 5 vezes 7 é 35. Ó, aqui, ó, 35. Com mais 1, 36. Quantas casas decimais nós temos na multiplicação? Somente uma. Então, uma casa, vírgula. Realmente deu 36, tá? Então, a resposta alternativa A, 7,2 é a nova média da nota dos 5 alunos. Agora, nós vamos resolver a questão de número 5, tá? Na questão de número 5, traz o seguinte. Em um dos lados de uma folha de papel grosso, Pedro desenhou a figura ao lado. Depois recortou e montou uma torre, em miniatura. Das 5 imagens abaixo, quais podem representar a torre montada por Pedro? Qual dessas imagens aqui realmente apresenta essa torre que ele recortou e montou? Vamos, para ficar mais fácil a nossa solução, vamos enumerar cada lado das torres, tá? Para ficar mais organizado. Como é questão de montar, sempre que for questão de montar, é bom você enumerar. Vamos supor que aqui é o... Vou colocar aqui para essa figura aqui, eu vou colocar o número 1. Para essa, eu vou colocar o número 2. Para essa aqui, eu vou colocar o número 3. Para essa imagem aqui, eu vou colocar o número 4. Então, nós temos 4 figuras. Uma bolinha totalmente pintada, uns riscos aqui, um quadradinho aqui e um círculo sem ser pintado, tá? Então, vamos lá. Quando ele montar isso aqui, será se a imagem 1 é uma das imagens que pode acontecer após eu montar o desenho da torre? Se você observar, quando você montar os desenhos esse lado com esse, que é os dois que estão aparecendo aqui, ó, quando você montar lá em cima, esses riscos aqui, eles estão nesse sentido, não é isso? Então, cada risquinho desse se junta com a bolinha nesse sentido. Subindo, tá? Realmente, do lado da bolinha tem que estar encostando, subindo, nesse sentido. Realmente aqui, ó, está subindo. Se você observar como está subindo, faz sentido, porque aqui está subindo também. E quando eu juntar esse com esse, esses risquinhos tem que estar subindo, tá? Então, a figura 1, a imagem 1 está correta. Porque esse está do lado desse, o 1 está do lado do 2, ó. E esse risquinho do 2 está subindo, se encontrando com as bolinhas pintadas. Na imagem 2, nós temos os riscos se encontrando com as bolinhas sem ser pintadas. Tem como esses riscos aqui, a figura 2, se encontrar com a figura 4? Não tem, porque após eu fechar a torre, esses são lados opostos. Um vai ficar desse lado e o outro vai ser desse. Então, a figura 2 não tem nada a ver com a torre que vai ser montada, tá? Vamos para a imagem 3 aqui. Na imagem 3, as bolinhas estão do lado, as bolinhas pretas, pintadas de brancas, estão do lado das transparentes. Realmente, quando eu montar, vai ficar
uma vai ficar do lado da outra, tá? Então a imagem 3 está correta. Vamos agora para a imagem 4. Na imagem 4 diz que as bolinhas brancas estão recebendo as linhazinhas descendo. Nesse sentido, descendo. Você concorda com isso? Se eu montar a torre, se você observar, essas linhas estão subindo. Quando eu montar, elas têm que se encontrar com as bolinhas brancas nesse sentido, subindo. E não descendo. Se você olhar aqui, está descendo. A figura 1 está correta, porque elas estão subindo. Então, o sentido correto delas seria subindo, tá? As linhas têm que estar nesse sentido. Então, a figura 4 não representa a pirâmide que vai ser formada, tá? E a figura 5, será se representa? Será se essas linhas do lado 2 com o lado 3, será se recebe descendo? Quando montar, você observa que desse lado está descendo. Realmente, na hora que montar, vai ficar descendo, tá? E aqui está descendo. Então, está correto, porque as linhas estão descendo para se encontrar com os quadradinhos. E aqui também estão descendo. Então, está correto. Então, a nossa solução é aqui afirma que Pedro montou corretamente a imagem 1, a 2, ou a 1, a 3 e a 5. Qual a alternativa que traz essa solução? Da imagem 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 é a alternativa A. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreve. E lembrando, se você já fez a Albimap esse ano, deixe nos comentários. Comente, eu já fiz a Albimap, como se saiu. Tá ok? E até o próximo simulado.